Vivemos em uma época onde diversas coisas sem explicações acontecem, mas, se olharmos para o passado, as coisas são mais estranhas e misteriosas ainda. Você já deve ter ouvido falar sobre casos de assassinatos ou sequestros nunca resolvidos, como o da pequena John Benet. Além desses, houve diversos outros casos e um dos mais intrigantes, com toda certeza, é o da Emanuela Orlandi. A jovem nascida em 1968 desapareceu de uma forma misteriosa em 1983, com apenas 15 anos de idade. Eu sou Uriel Martínez e vamos falar um pouco mais sobre esse caso hoje. Lembrando que você é sempre muito bem-vindo aqui no canal Fatos Desconhecidos. Emanuela Orlandi nasceu no dia 14 de janeiro de 1968. Era uma jovem de 15 anos de idade quando desapareceu de uma forma misteriosa no dia 22 de junho de 1983. Ela era filha de Ercole Orlandi, um cidadão do Vaticano, funcionário da prefeitura da Casa Pontifícia. O seu desaparecimento logo chamou a atenção do mundo inteiro. À primeira vista, parecia um desaparecimento normal de uma adolescente. No entanto, não foi só isso. E o caso logo se tornou um dos mais obscuros da história envolvendo o Vaticano. A fim de desvendar o caso e chegar a uma conclusão justa, entraram no meio o Instituto para as Obras de Religião, a banda Delia Magliana, o Banco Ambrosiano e os serviços secretos de vários países. O tempo foi passando, o caso foi se expandindo, mas o mistério ainda deixa bastante gente intrigada. Até hoje, o caso não foi totalmente resolvido. Em junho de 2008, Sabrina Minardi, testemunha do julgamento contra a banda Delia Magliana e ex-namorada do vocalista do grupo Eurico de Pedis, disse que Emanuela havia sido sequestrada. Após o sequestro, a garota foi morta e jogada em uma máquina de misturar cimento em Turvianica, em Roma. Esse crime teria sido cometido pela organização criminosa de De Pedis. O criminoso estava ligado com o arcebispo Paul Marcinskis, por meio de Roberto Calvi, que era conhecido como Banqueiro de Deus. Ele era presidente do Banco Ambrosiano, onde o principal acionista era o Vaticano. De acordo com o testemunho de Sabrina, a banda Magliana injetava dinheiro no banco, o qual o Vaticano basicamente controlava. O possível sequestro teria ocorrido a mando de Marcinskis, na intenção de enviar uma mensagem para alguém acima deles. Ainda de acordo com a testemunha, o pai de Emanuela teria visto alguns documentos que ele não deveria, e a atrocidade feita com a garota seria uma forma de mantê-lo calado. Quando publicado, o depoimento de Sabrina Minardi provocou alguns protestos do Vaticano, alavancando ainda mais a história misteriosa. No dia 14 de maio de 2012, a polícia da Itália exumou o corpo de De Pedis, o gangster apontado na investigação. Isso aconteceu após receberem uma denúncia anônima de que um túmulo do Vaticano continha as pistas sobre o paradeiro da garota desaparecida. Aquilo finalmente poderia colocar um fim ao caso de mais de 30 anos. Segundo publicado, o corpo de De Pedis estava, de fato, enterrado na Basílica de Santo Apolinário. Ele estaria junto com papas e cardeais. No entanto, a busca pelo corpo da garota foi em vão, pois ela não estava lá. Eles sentiram-se frustrados por mais uma falha durante as investigações. Segundo outras fontes, o cardeal Ugo Poletti teria dado bênção para que o sepultamento de De Pedis, o possível criminoso, pudesse acontecer na Basílica. Com isso, o mundo foi surpreendido mais uma vez e a história veio à tona. Cada vez mais pessoas ficavam intrigadas com tudo aquilo. Em maio de 2012, mais uma vez, o caso ganhou foco na mídia e no mundo. O padre Gabriele Amorti disse que a garota havia mesmo sido raptada, mas por um membro da polícia do Vaticano.
O motivo para isso? Segundo o seu depoimento polêmico, eles haviam-a capturado para orgias sexuais. Após isso, eles teriam assassinado a jovem para desaparecer com provas do crime. O padre ainda disse que o incidente também envolveu os agentes de uma embaixada estrangeira não identificada, o que expandiu ainda mais os campos da investigação. A cada nova pista, mais complexo ficava esse caso. Com tantas controvérsias, outras fontes policiais apontam terroristas extremistas como culpados por esse sequestro. Segundo as autoridades, os responsáveis, que eram muçulmanos, teriam feito isso para exigir a libertação de Mehmet Ali Akka da prisão após ele ter atirado contra o Papa João Paulo II. Mais uma vez, esse caso foi um tanto abafado na mídia e logo saiu das pesquisas dos cidadãos populares, que antes estavam bastante mexidos com tudo aquilo e querendo assim, como as autoridades, a resolução do sequestro e provavelmente do assassinato desta adolescente. No dia 11 de julho de 2019, mais um capítulo veio à tona. Após buscas, os túmulos de duas princesas mortas no século XIX no Campo Santo Teutônico, no Vaticano, foram abertas. Por que fizeram isso? Essa era uma esperança de encontrar os restos de Emanuela Orlandi. Os túmulos vasculhados eram de Carlota Frederica de Mecklenburgo-Schwerin, que foi a princesa herdeira da Dinamarca, e de Sophie von Hohenlohe. Com isso, os mistérios aumentaram muito mais, pois os locais estavam completamente vazios. As pessoas que acompanharam o caso ou que estavam ligadas às investigações ficaram mais intrigadas ainda. Naquele ano, foram localizadas ossadas num ossário do Colégio Teutônico. O acesso a esses restos mortais é possível de ser feito através de um alçapão. Inclusive, esse foi o alvo de inspeção recentemente no dia 20 de julho de 2019. A averiguação foi realizada na presença de representantes da família Orlandi. Os especialistas envolvidos no caso consideraram que também os esqueletos das princesas podem ter sido transferidos para o colégio após as obras de expansão dele, realizadas nos anos 1960 e 1970. Isso afetou também de forma direta o cemitério. Após análises dos peritos dos restos encontrados em 2 ossários no Vaticano, foi possível concluir que são muito antigos para serem da jovem Emanuela Orlandi. Não encontraram qualquer estrutura óssea de um período posterior ao final do século XIX. Mais uma vez, o caso não foi solucionado. No domingo, dia 28 de julho, ainda de 2019, o Vaticano realmente confirmou que nenhum dos ossos encontrados nas 2 urnas era da jovem desaparecida há 36 anos. O comunicado saiu da sala de imprensa da Santa Sé. O anúncio oficial diz: no curso das análises de antropologia forense não foi encontrada nenhuma estrutura óssea que date uma época sucessiva ao final do século XIX. Segundo o Vaticano, o consultor contratado pela família Orlandi pediu que fizessem análises laboratoriais, mas o pedido foi negado pelos peritos, pois julgam que os fragmentos já apresentam traços de serem muito antigos. Muito se discutiu a respeito do caso nas redes sociais nos últimos dias, mas segundo um comunicado oficial, as amostras encontradas estão no comando da Gendarmeria, à disposição do promotor de justiça. Essa perícia toda foi conduzida pelo professor Giovanni Arcudi. Diante de toda essa situação, a Santa Sé confirmou que está disposta a buscar a verdade sobre o desaparecimento de Emanuela e ainda negou categoricamente que essa atitude de total cooperação e transparência venha a significar de alguma forma, como muitos dizem, uma admissão implícita de responsabilidade no crime. A busca da verdade é do interesse da Santa Sé e da família Orlandi. Essas palavras foram a reiteração do comunicado oficial do Vaticano. Segundo a Santa Sé, houve uma solicitação por parte da Procuradoria da República Italiana ante o Tribunal de Roma para que a investigação fosse arquivada.
Segundo eles, já foi iniciado o processo de devolução dos ossos encontrados em Villa Giordina, no dia 25 de julho. A datação dos encontrados remonta a um período entre 90 e 230 d.C. Isso deixou o caso ainda mais confuso do que já estava. O caso, infelizmente, não teve um desfecho, intrigando assim os pesquisadores, a família e todos que esperam que a justiça seja feita. Como afirmamos antes, esse caso lembra diversos outros, como o da pequena JonBenét Patricia Ramsey, de apenas 6 anos de idade. A garotinha era uma mini-miss americana que foi assassinada de forma brutal após um aviso de sequestro. O crime ocorreu dentro da casa da sua família, em Boulder, no Colorado, no dia 26 de dezembro de 1996. Era amanhã após Natal quando sua mãe encontrou uma carta, que na verdade era uma nota de resgate da garota. Após uma busca da polícia e investigadores, encontraram o corpo da menina no porão por volta das 8 horas, depois dela ter sido dada como desaparecida. O que esses casos têm em comum? Justamente o mistério e a falta de solução e descobrimento do criminoso. Existem diversas teorias em volta de ambos, mas nada realmente comprovado. Estudiosos e pesquisadores ainda esperam solucionar ambos os crimes. Seguimos na esperança de novas pistas sobre Emanuela e JonBenét. Bom, infelizmente, esse vídeo vai ficando por aqui. Agradecemos a sua companhia. Esperamos encontrá-los no próximo vídeo aqui, no canal Fatos Desconhecidos. Um forte abraço para todos.